Oi, pessoal, boa tarde. Sou Terezinha Albino, terapeuta holística do Espaço Harmonizar. Estamos aqui para mais uma live de hoje, essa semana, convidando os jovens e adolescentes para participar. Rapidinho, como ele já faz outras lives, então ele já está acostumado ali no processo, como é que inicia, como é que faz o convite. Olá. Oi, querido! Tudo bem? Obrigado pelo convite. Ai, imagina, obrigada por ter aceito. Eu já faço o anúncio seu, tá? Claro, Eu quero dar um continuar. recadinho. Isso. Eu quero dar um recadinho pro pessoal, que tem pessoas entrando em contato comigo por causa, eles estão recebendo esse chamado, o despertar, de várias formas, né? Tem pessoas que despertam para terapia holística, tem pessoas que despertam o seu lado religioso, tem pessoas que despertam para a família, para o trabalho, enfim, tem uma infinidade de formas de ser despertado. E tem pessoas entrando em contato comigo, perguntando sobre os valores do curso de Reiki. Daí eu quero aproveitar para mostrar a minha apostila do curso. Gente, tem 80 páginas, tá? A minha apostila. Então, assim, ó, eu procurei fazer, é um livro praticamente, né? Pelas informações que eu coloco aqui, e principalmente porque eu unifiquei dois cursos. O curso de Reiki nível 1 e o curso de chakras. Na época que eu fiz separado. E eu achei muito importante para quem não tem a sensibilidade de sentir energias, de entrar em contato com a energia do paciente, ele vai precisar estudar exatamente os distúrbios dos chakras, um chakra aflorado, um chakra bloqueado. Então, eu achei prudente colocar na apostila os dois cursos de uma vez só. Então, tem gente que acha barato, porque está fazendo pesquisa em outros, né, que estão há mais tempo do que eu, e estão percebendo o material, como que é o meu material, o conteúdo do curso. Então, tem gente que, como faz essa pesquisa e já tem um certo conhecimento, já fez outros tipos de curso, valorizam o conteúdo. E tem pessoas que estão entrando agora nessa linha, que está buscando valores. E daí eu digo que eu procurei unificar os dois, valores e qualidade, tá? Então, o meu curso, ele tá metade do preço de que outras pessoas que estão há mais tempo do que eu no mercado. Porém, ele está um pouco mais alto de quem envia a apostila para a própria pessoa imprimir, que daí a pessoa geralmente imprime em preto e branco, porque é mais em conta. Então, o meu material, o que precisa ser colorido, está colorido, porque em preto e branco tu não vais conseguir visualizar. Então, eu procurei ter esse cuidado com o meu material. Eu digo que eu sou muito exigente, mas principalmente eu sou exigente com o serviço que eu presto para as pessoas que me contratam. Então, quando essas pessoas entram em contato comigo para fazer pesquisa, e elas são claras, eu acho ótimo, acho que tem que ser claro mesmo, e eu estou fazendo, né, pesquisa, então gostaria de saber, o teu valor está muito caro. Eu digo, ó, enquanto a gente tiver, e isso foi uma experiência que as terapias me trouxeram, né? Enquanto eu estiver vibrando na escassez, o que eu vou atrair são pessoas que vibram na escassez também. Então, as pessoas no início, elas achavam que a minha terapia era cara. A partir do momento que elas começaram a receber, elas perceberam que não era cara. Porque é conhecimento que tem e eu tô ali de coração. Então, gente, assim, ó, prestem bem atenção no serviço que vocês vão estar contratando. É um curso, verifica qual é o valor desse material, verifica qual é o conteúdo, porque é os meus gatinhos, tá? Fazendo bagunça aqui no chão. Eu vou ter que esconder esse brinquedo de vocês. Então, conhecimento, gente, precisa entender o seguinte, que qualquer curso, quando você vai utilizar isso para tratar pessoas, a gente tem que investir nisso, tá? Não dá para pegar um curso meia boca que apresenta o material o mínimo do mínimo do mínimo, não dá, tem que ter conteúdo.
e eu digo que eu preparo os meus alunos, tá? Não é assim, só no dia do curso, tchau e te vira. Não. Os meus alunos são eu digo, eles viram meus pupilos, eternos pupilos, porque eu me sinto muito responsável por quem eu estou colocando no mercado. Então, era esse o recadinho. Desculpa eu usar esse espaço teu. Emily, obrigada pela participação. Já de antemão, já quero aqui agradecer a Emily. A Emily é uma pessoa de luz que entrou na minha vida há uns 18 anos atrás, 17, 18 anos atrás. Então, a Emily conhece a minha vida, toda a minha trajetória praticamente, porque eu sempre, não só com ela, gente, tá? Eu conto a minha vida para todo mundo, mas ela me pegou no meu momento de despertar. Foi a Emily. Daí eu digo que eu sou tão grata a Deus, porque Ele coloca pessoas tão preciosas na minha vida, que no meu maior momento de dor, tem pessoas ali que me acolhem, que me são conselheiras, que me encaminham. E a Emily foi um desses presentes divinos que eu recebi na minha vida. E foi através da Emily que eu cheguei até o Dr. Luiz Henrique. Eu estou apresentando ele como doutor, depois ele já liberou que eu posso chamar ele de Luiz, mas deixa eu passar. Ele se formou, né? Ele estudou, ele se... é mérito dele, né, de ser reconhecido como doutor. Então, eu acho que a gente tem que, sim, valorizar os nossos profissionais. E então, eu quero apresentar agora, com muita gratidão no meu coração, Dr. Luiz Henrique. Seja muito bem-vinda. Eu quero que você se apresente e depois a gente vai entrar no assunto dessa live e depois a gente vai, sim, poder falar sobre o seu trabalho também. Ok, então, muito obrigado, Teri, pelo convite, que é um prazer enorme estar te conhecendo aqui e participando com você nessa live. E, bom, meu nome é Luiz Henrique, tá? Eu sou fisioterapeuta de formação, então eu já estudei várias questões, tanto holísticas como não holísticas. Eu faço pós-graduação em osteopatia, mas mesmo assim, eu também sou reikiano, nível 3. Então, eu busquei integrar o máximo de conhecimento, sempre gosto de integrar ao máximo o conhecimento que eu possuo, não que eu vá utilizar ao mesmo tempo, mas sim para melhorar a minha sensibilidade, tanto como pessoa quanto profissional, entende? Então, assim, aí eu fiz várias formações no sentido de dor, no sentido de tratamentos integrativos, enfim, para conseguir gerar o melhor resultado, né, para o meu paciente. Então é isso. Tá, é assim, eu não vejo problema nenhum em se unificar terapias. Eu acho fantástico, eu acho maravilhoso, tá? Porque a gente precisa, sim, eu acho que está mais na hora já da gente ligar a técnica, né, do profissional, sem descartar todo o resto, porque a gente não é só físico, a técnica vai tratar a nossa parte física, nossa parte matéria, né? Acontece que a gente não é só esse corpo. A gente tem os nossos outros 6 corpos, né? Entre eles, o que mais está aflorando agora, nosso corpo mental, nosso corpo emocional. E o tão desvalorizado, o nosso corpo espiritual, que as pessoas confundem muito o corpo espiritual com religiões, e não tem nada a ver. É o nosso corpo e espírito, a nossa conexão com a divindade. Para quem não acredita em divindade, a nossa conexão com o universo, com esses elementos que compõem o planeta que a gente vive e fora do planeta, que somos todos um. Cada vez mais eu repito que somos todos um. Então, eu acho fantástico profissionais que já estão buscando, através de conhecimentos de terapias holísticas ou terapias alternativas, agregar essas técnicas nos seus consultórios, mesmo que o paciente não saiba. O que importa é que o profissional sabe e ele está ali transmitindo também a energia dele, o atendendo com um olhar diferenciado para aquele paciente, que não é só o que ele aprendeu em sala de aula de faculdade.
é o que ele aprendeu na família, é o que ele aprendeu com a natureza, é o que ele aprendeu no dia a dia. E tu ter esse olhar ampliado, ter esse olhar diferenciado, cativa, porque você não está olhando só o corpo físico, você está olhando além. E os estudiosos que estudam as causas e efeitos e a linguagem do corpo já sabem que o nosso mal físico, ele se apresenta quando os outros corpos já deram sinais de doença e não foram tratados. Porque não foram educados, ou foi educado e a gente perdeu isso, né? Quando o meu emocional ele está abalado, se eu não tratar o meu emocional, com o passar do tempo, eu vou começar a desenvolver uma doença física. E daí eu digo que as nossas dores, elas são como uma febre que nos informa, preste atenção, porque tem um mal ali, tem uma dor, tem algo que você precisa olhar diferenciado. Preste atenção, estou te chamando a atenção, corrige isso, porque eu só vou expandir até tu olhar para mim. É mais ou menos isso que eu chamo a dor, né? Ou as doenças. É um sinal, é um alerta para dizer, presta atenção, corrige isso, porque daqui para frente só vai piorar. Então, isso tanto com as emocionais, como as espirituais e as mentais. A partir do momento que a gente desconecta, né, que a gente só pensa no físico e a gente se desconecta dessas outras 4 também, muito importante, em algum momento a gente vai estar em desequilíbrio. E quando tu unifica e tu passa a prestar atenção, não é bobagem. Eu estou sentindo algo, eu vou buscar resposta para o que eu estou sentindo. Então, eu digo que a doença no corpo físico é o último estágio de alerta, de dizer, volta lá, dá uma olhadinha, como é que está a tua questão espiritual, como é que está o teu mental, como é que está o teu emocional, que daí tu vais encontrar a causa. Se você encontrar a causa, resolveu a causa, os teus males físicos, a tendência é que se elimine. Mas para isso tem situações que a gente precisa sim buscar profissionais que nos auxiliam na restauração do corpo físico também. E estou passando a palavra para ti. Se tu queres comentar alguma coisa em relação a isso, ou alguma outra informação que tu gostaria de falar agora, a princípio. Bom, então, bem citada essa sua fala, gostei muito. E, assim, até mesmo dentro dessa linha holística, não é todo mundo que aprofunda tanto essa questão de corpos etéreos e essas divisões, né, dos corpos sutis. Enfim, dentro desse pretexto eu até concordo, porque nós temos o nosso arcabouço espiritual, nós temos todo esse prisma e o que a gente carrega, isso por minha crença pessoal baseada em contextos kardecistas, onde a gente acredita que a gente traz informações até mesmo de outros momentos, informações até mesmo de potenciais vidas que a gente já viveu, e aí o universo vai misturando com várias outras coisas, é como se Deus mostrasse para a gente assim, várias formas de interpretar isso, porque, por exemplo, assim, na constelação familiar, você consegue fazer todo um mapa da sua família e adentrar nesses contextos e entender que um antepassado lá, que é o seu tetravô, né? Seu pentavô, que está 5 gerações atrás de você, ele sofreu uma questão e você está puxando essa informação dele. Você está trazendo para a consciência algo que é profundamente inconsciente do seu campo eletromagnético. Então você, acessando aquilo lá, às vezes você acessa uma informação de você mesmo, porque algumas linhas kardecistas sugerem que nós vivemos sempre no mesmo padrão familiar, sempre dentro da mesma família. A gente nasce e vai renascendo sempre no mesmo padrão da família. Então a gente tem essa informação ali, a gente recobre a informação do nosso antepassado, que às vezes é nós mesmos, olha só.
Então, e dentro desse contexto, aí entra o meu trabalho da microfisioterapia, que é o quê? A análise de como a gente vê a realidade. Por exemplo, eu duvido que você sinta muito, tenha vários sintomas, tome bastante remédios, porque eu acredito que você tende a ver a realidade de forma muito sutil, uma realidade de forma muito leve. Meu remédio! Seu remédio, exatamente. Ó. Então, assim, quando nós temos essa habilidade de enxergar a realidade de maneira sutil, tranquila, leve, a nossa vida melhora muito, a gente tende a não adoecer. Porque muitos contextos são o excesso de tristezas, mágoas, as dores, são incapacidades, impotências. Então, assim, como eu vejo uma situação, eu me sinto, sei lá, ignorante. Eu posso me sentir ignorante, eu posso me sentir incapaz de fazer algo porque eu não tenho conhecimento a respeito, né? Isso para principalmente dores de cabeça, dor cervical, né? Ou eu vou pegar assim, não, quer saber que se dane, vou pegar um livro, vou ler, vou estudar, vou me aprofundar, vou debater, né? Como é que eu vejo isso? Eu vejo de forma leve, outros tipos de dores, como dores no ombro. Será que tem gente que eu quero me aproximar? Né? Será que eu estou querendo me abraçar alguém que está perto de mim e eu não estou conseguindo me abraçar essa pessoa? Então vamos tentar largar esse egoísmo, essa vaidade. Então, outras dores cervicais também pode ser. Teve uma paciente que eu atendi que ela adolescente sempre tem conflito. Hoje em dia, você conversa com adolescente, você vai ver, dor cervical é padrão. Mas aí você começa a conversar com a pessoa e o que acontece? Todo adolescente acaba baixando a cabeça pro colega porque não quer ferir os sentimentos dele. E aí tensiona a cervical, porque eu tô sendo contrariado, tô engolindo a pessoa, tô abaixando a cabeça para ela contra a minha vontade. Então, assim, isso para todas as dores, para os nossos sintomas corporais, e isso tem sido desvendado no decorrer das últimas décadas. É como se o universo se liberasse. Não, agora vocês têm que saber a verdade, o que está acontecendo com vocês mesmos. E não ficar se entupindo de químicos que intoxicam o nosso fígado, nosso intestino e tudo mais, e geram efeitos colaterais e nos adoecem, enfim. Tá? Então, assim, isso só aprofundando um pouquinho mais. Agora pode continuar. Já que você entrou nesse fator, antes de eu fazer a pergunta-chave, eu comecei a trabalhar com a ventosa. E tem muita gente me procurando para nervo ciático, né? A linguagem do corpo nos diz que, claro, daí eu sei um tiquinho, né, da linguagem do corpo, eu não sei toda a profundidade que se refere a nervo ciático, mas a linguagem do corpo diz que na lombar e ciático está muito ligado às nossas questões financeiras. Por exemplo, eu estava no patamar financeiro bom e de repente eu perdi tudo e eu já me recuperei, já estou num estado financeiro bom novamente, mas o meu medo de voltar a passar por aquela situação difícil começa a encavalar, eu falar encavalar, eu não tenho, atrofiar os nervos, começa a atrofiar os nervos, tá? E é incrível porque é inconsciente isso, né? Tu tens noção de que tua vida financeira ela tá estável e que tu tá num patamar que era considerado normal para aquela pessoa, mas o medo dela começa a acarretar dores físicas, né? O conhecimento que tu tens está baseado nisso também, as questões do ciático e da lombar? Todas as situações corporais, desde assim, síndrome do pânico é uma coisa que hoje em dia eu mais atendo, né? Que é uma modificação da ansiedade. Então eu atendo assim, eu consigo às vezes numa sessão fazer o corpo mandar isso para fora, né? Mandar pegar esse negócio ruim que está guardado, essa memória, essa informação, né? Porque você sabe muito bem, o universo ele é informativo, né? As coisas são só pequenas informações que elas vão se complementando e vão girando forma, não é? Então, assim, e isso vai gerando as lesões musculares, os problemas digestivos, problemas de sono,
os problemas hormonais também. Muitas vezes eles vêm dessas questões, né? Tanto que existe, mas também existe um outro lado físico que depois eu vou falar também, né? Quando atinge a matéria, que é o problema da história. Tá. Então, agora, como o foco da live é isso, é iluminar pessoas, e as pessoas que eu estou convidando, eu já sei que elas, em algum momento, elas despertaram para essa sua luz interior, e eu quero deixar muito claro aqui que a gente não está inferiorizando ninguém, porque todos nós temos a luz interior, e cada um tem a sua, e ela não é melhor do que ninguém. Então, as pessoas que eu estou convidando aqui, que eu chamo de seres de luz, eu não estou colocando eles em pedestal. Eu não estou dizendo que eles são melhores do que as outras pessoas que estão no universo. Eu estou trazendo exemplos de pessoas que já passaram por dificuldades, que já se questionaram o que eu estou fazendo aqui, o que eu faço da minha vida, para que caminho eu vou, e elas tiveram esse despertar e elas encontraram essa luz que guiou elas no caminho onde elas se encontram agora. Então, por isso que eu digo que seres de luz ou seres iluminados. Então, a minha pergunta é, Luiz, o que te ilumina? Ok, então. Acho curioso aqui, só para fazer uma pequena introdução, né? Que eu resolvi hoje abrir a janela. Você pode ver, tá um clarão aqui atrás de mim, não é? Achei muito curioso, né? Como são as questões do universo. Mas, de qualquer forma, como eu disse, sou fisioterapeuta. Eu me peguei no último ano de faculdade pensando assim, o que eu tô fazendo da vida? Por que eu tô aqui? Não no universo, que isso eu já sabia, mas o que eu estou fazendo nessa faculdade? Eu gosto mesmo disso, porque eu achava tudo lá, aquele micro-universo, um grande vazio, né? E até mesmo uma espécie de hipocrisia sem sentido, digamos assim, onde eu não conseguia entender. Falava-se tanto, né, do SUS. Hoje em dia as universidades na parte da saúde falam muito do SUS, o que é o SUS e tudo mais. Então falava-se muito o quê? Olhar o paciente como um todo. Então a gente tinha uma ficha de cadastro gigantesca, onde a gente analisava e perguntava e queria entender da família, da casa, não sei o quê. Tá, beleza, a gente sabia de tudo isso, mas de que adianta você saber disso se, por exemplo, eu me peguei um dia atendendo um paciente com problema respiratório. E esse paciente estava com uma dificuldade ali, só que no dia ele não estava tão mal assim da respiração. Ele disse, não, até eu auscultei o pulmão, até que estava mais ou menos, não precisaria ter tanto trabalho, então sobraria tempo. Aí eu olhei, só que o que estava mais incomodando ele no dia era uma dor que ele estava sentindo no ombro. Não era a questão respiratória no dia. Aí eu questionei minha professora. Tá, professora, olha só, ele está com uma questão aqui. Eu poderia utilizar esse tempo para tratar? Aí disse, não, não, aqui é só pneumologia. Aqui a gente não vê a outra estrutura. Foi nesse momento que eu me deparei com a questão de, tá, peraí, então quer dizer que a gente vê o corpo segmentado? Então quer dizer que, né, a relação que existe entre o pulmão aqui e os ligamentos que prendem ele aqui, ninguém se importa, ou que o coração irriga, né? Irriga, assim, ele tem artérias que levam direto sangue para os braços aqui. Então, isso também não fazia sentido. Então, eu comecei a olhar essas situações e ver assim, tá, mas peraí, tudo é interligado, não é? E tinha um professor que me trouxe uma frase que eu nunca esqueço. Ele dizia assim, fisioterapeuta só sabe olhar do tórax para cima e da cintura para baixo. Ele não entende o que existe ali no meio. Aí eu olhei assim, tá, realmente, a gente parece que foi doutrinado a não enxergar isso. Ou você vê ortopedia, neurologia, cardiovascular, pneumologia, uroginecologia, enfim, todas essas áreas aí, mas aí nada se interligando.
Até o dia que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de uma pessoa, uma outra fisioterapeuta que estava trabalhando com microfisioterapia. Daí eu olhei assim, microfisioterapia, que nome engraçado, né? Aí tá. Fui lá, olhei ali, ela foi lá, ela falando de um monte de coisa de energia, não sei o que. Eu pensei, "Ih, cara, esse papo é doido. Esse negócio é doido. E falando de energia e ritmo vital e das células e embriologia, né? Que é o estudo do embrião e como ele vai se desenvolvendo e como a natureza repercute nisso. E aí você vai. Aí ela foi lá, ela foi tocando o corpo de uma maneira totalmente estranha, assim, ela foi deslizando a mão, assim, fazendo uns. Eu pensei assim, rapaz do céu, que negócio doido. E ela foi lá e foi assim, encontrando as informações. Ah, quem que tem algum sintoma aqui? Ah, quem que tem algum sintoma aqui? Ah, eu tenho uma questão digestiva. Ah, não, beleza, então. Ela foi vendo, foi investigando, apareceu ali o intestino grosso. Aí ela perguntou pro corpo, que é inteligente, que guarda as memórias. E o corpo respondeu as informações. Quando trouxe essas informações à tona, olha só, encontramos a data certinho do quê? Do aniversário dela, de 15 anos, que foi um momento extremamente traumático. O corpo trouxe essa informação, que foi o quê? O falecimento se eu não me engano, da avó da jovem, que foi perto do aniversário. Então, no dia do aniversário, ela teve um choque emocional. Por quê? Acabou de perder a avó, todo mundo junto e se viu perdida ali. Poxa, cara, eu queria tanto minha avó aqui. Entende? Então, aí fez o quê? O intestino olhou aquilo como se fosse uma grande sacanagem, uma grande coisa, uma nojeira. Entende? Literalmente como se fosse uma... isso aí mesmo. Enfim, e travou. E dentro desse contexto, ela sempre lembrava, na época do aniversário dela, o corpo lembrava das informações e gerava os mesmos sintomas. Entende? Então, quando eu trouxe essa informação à tona, o corpo eliminou tudo isso. Então, quando eliminou toda essa informação, aí a gente se sente melhor. Então, esse é o iluminar para mim. Isso que potencializa a luz que eu sou. Porque a gente, aqui, seguindo a física quântica, nós somos 99,9999% energia. Dentro das nossas células, nós possuímos elétrons, nêutrons, prótons e tudo mais. Então, nós somos energia. Nós somos 0,001% 1% de matéria. Ou seja, a maior parte das questões começa na energia e depois vira matéria. Quando a gente tem um sintoma, esse 0,1% que está gerando toda essa questão. Então, assim, enxergar paciente, por exemplo, eu tive um caso de uma paciente que estava com ela teve um espasmo grave na minha frente. Eu estava atendendo e ela teve uma convulsão. Quando ela teve uma convulsão, assim, eu pensei assim, ou eu chamo uma ambulância, ou eu vou tentar resolver isso aqui. Né? Então, assim, naquele dia eu senti que existia algo maior. Por quê? Eu olhei assim, não, eu peguei assim todo o arcabouço de técnicas, são vários mapas, né? Vários mapas de projeção. Lembra um pouquinho, a barra de Axis também tem um mapa, né, dos 32 níveis na cabeça. Enfim, então nós temos níveis no corpo inteiro. Então eu comecei a folhear os mapas ali, fui investigando e fui mandando informação para o sistema nervoso, porque ela tinha uma lesão, uma morte celular grande no cérebro, que ela nasceu com paralisia cerebral. Então eu fui mandando informação para o cérebro para ele tentar ir eliminando esses erros, essas travas, essas memórias. Ele fui tentando e eu fui encontrando, e aí ela começou a parar de tremer, foi parando de tremer, foi começando a se acalmar e depois ela ficou mole, entende? Então, assim, eu consegui estabilizar, assim, a ponto de, não que resolveu
aquilo, ela ainda teria convulsões. Mas uma pessoa que estava tendo convulsões uma vez por hora, né? Então mais de 20 convulsões num dia, ter uma a cada 3 dias na semana, entende? Né? Então, assim, ter esse tipo de evolução na pessoa, mesmo sendo uma área nova, que as poucas pessoas conhecem, mas quem conhece acaba tendo excelentes resultados em, sei lá, em 2 horas de sessão, que consegue eliminar profundamente marcas assim, que geravam muita dor, né? Muita fobia, muita mágoa e gerar cicatrização em tecidos que não cicatrizavam de jeito nenhum, porque era o emocional impedindo aquilo. O emocional estava fazendo o corpo inflamar em excesso. Então, quando eu fiz o corpo lembrar da informação que estava gerando esse sofrimento, o corpo parou e se acalmou e voltou à normalidade. Então, isso que gera a luz, poder iluminar o próximo, né? E dentro desse contexto, outra ferramenta que eu uso, que é, além da microfisioterapia, que é o mapeamento familiar, que eu consigo entender o contexto familiar e como ele está gerando problema, né? Por exemplo, eu consegui entender que a mãe se colocando no lugar de filha, estava gerando vários problemas. Ou mesmo, o que acontece muito comigo, a filha se coloca no lugar de mãe, né? Então, quando eu entendi esse contexto, olha só o problema que gera. Porque a filha, ela não quer ser mãe da mãe. E ela não sabe. Ela vive reclamando da mãe, mas não sabe que ela está numa posição de mãe da própria mãe. Então, quando a gente dá consciência para a pessoa, ela olha assim, olha, ou tu muda, ou tu muda. Ou tu muda, ou tu vai viver no sofrimento e vai somatizar no corpo. É aí que entra a microfisioterapia. Porque você, olhando esse contexto, esse aquário que a pessoa está inserida, e você conseguir gerar uma chave para a pessoa assim, não, eu preciso falar para minha mãe, ei, mãe, você é grande, você é adulto, você é forte, ei, vamos lá, vamos para a vida. Levanta aí da cama, vai caminhar, cara, vai fazer alguma coisa, entende? Deixar aquele vitimismo de lado. E pronto, dói, gera sofrimento, mas é o sofrimento da borboleta que eu falo, né? A gente tem que se fazer com que a borboleta sinta a dor, senão ela não aprende a voar, não é? Eu quero pegar esse gancho que tu falou ali de outras terapias, né? Uhum. Eu não tenho problema nenhum de falar das terapias que eu fiz e o resultado, porque todas elas deram resultados maravilhosos. E a constelação familiar foi uma delas que eu fiz, e foi na constelação familiar que eu identifiquei que eu, com 5 anos de idade, por pena da minha mãe, porque foi assim, ó, quando eu tinha 9 meses, e a minha irmã mais velha, 15 anos, e nós somos em 9 filhos da minha mãe, daí imagina a escadinha, até a gente tem a diferença de 2 anos, praticamente, de um filho para o outro. Então, meu pai nos abandonou. Até então, a gente não tinha noção de abandono, né? Mas como ele foi, não voltou mais. Então, realmente foi comprovado o abandono. E nunca conheci meu pai, então eu tinha uma carência sem saber que tinha, porque não foi algo que eu tive e perdi. Eu não tive. Uhum. Mas eu lembro de um histórico. A gente morava em Tubarão e ela levantou de madrugada porque ela trabalhava com meu tio no açougue e eles iam para outros municípios para matar gados lá para as pessoas que contratavam eles, né? Que tinham açougue em outros municípios. Então ela ia junto com meu tio para isso. E eu lembro que era inverno, Tubarão é muito frio no inverno, que chega a dar geada lá. E estava uma noite de lua cheia, daquela assim, Tubarão na época não tinha luz elétrica, né? Então o que iluminava a noite realmente era a lua. E eu lembro que eu fiquei com muita pena dela sair da cama, que a cama estava tão quentinha, eu dormia com ela. E ela saiu, e eu lembro que tinha uma frestinha no nosso quarto,
onde eu consegui, olhando por aquela fresta, eu vi até o terreno do vizinho, o sítio do vizinho, que era longe, mas eu via que ela ia passar naquela estrada e eu fiquei olhando ela até ela passar naquela estrada. Claro que eu só vi o vulto dela quando ela passou, porque era muito distante já. Durante a constelação familiar, essa história me veio na cabeça, porque de vez em quando eu lembrava dela e eu não tinha noção do que eu tinha feito com essa história. Mas naquele momento, com a minha pena, o que foi que eu pensei como uma criança de 5, 6 anos? O dia que eu crescer, a minha mãe não vai mais precisar trabalhar, porque eu vou dar para minha mãe o que o meu pai não deu. Então, a partir daquele momento, pensa, gente, a partir daquele momento eu passei a assumir o papel do meu pai para minha mãe. Sem ter essa consciência, eu só fui ter essa consciência esse ano, quando eu fiz a constelação familiar. Claro, teve outras histórias, mas essa para mim foi muito marcante, porque essa cena, ela voltava de vez em quando na minha cabeça e para mim era uma lembrança de infância só. Eu não sabia o significado que ela tinha representado na minha vida e na vida da minha mãe. Então, quando eu identifiquei, daí foi muito legal você falar, né? A filha assumiu o papel de mãe. E quando, ano passado, eu me separei, e a primeira coisa que eu falei, eu não tinha esse conhecimento ainda da terapia, eu não tinha identificado isso ainda, que eu tinha assumido, né, o papel da minha mãe, o papel do meu pai perante a minha mãe, para cuidar dela. Então, a primeira coisa que eu falei para minha filha, quando a gente separou, eu digo, filha, você é a pessoa mais parecida comigo que tem lá na casa. Tu é tão acolhedora quanto eu, então é muito provável que os teus irmãos, que o teu pai busque em você o acolhimento que tinha comigo. Não seja a mãe dos teus irmãos, não seja a mãe do teu pai, não seja minha mãe, caso eu te procurar. Eu quero que você seja minha filha. Então eu preparei ela para isso, né? E ela, que incrível, porque ela já estava se colocando no papel de mãe de todos, né? Inclusive acolhendo o pai dela, né? O meu ex-marido. Então, aí eu digo, a gente tem uma conexão muito forte, que tipo, ela não precisou ficar nesse papel durante muito tempo, porque eu cheguei para alertar ela nesse sentido, né? E daí eu digo, gratidão às terapias, gratidão a todos os livros que eu leio, a todas as pessoas que escreveram esses livros, a todas as pessoas que nos ensinam. A Emily teve uma coisa linda que ela falou para mim durante esse processo de separação, porque, por incrível que pareça, né, mesmo sendo a gente que opta, né, mas a gente passa por o estágio de luto, que é a dor também, né, que é de se sentir culpado por todas as pessoas que tu estás fazendo sofrer por uma decisão que é tua, por uma escolha que é tua. Você está se escolhendo, né? E daí a Emily, muito linda, ela falou assim, Terezinha, eu sinto todas as tuas dores. E eu vou te falar uma coisa, tu estás no fundo do poço. Tu pode ir mais profundo se tu quiser. Mas tu vai sair dele a hora que tu quiser. Quando eu li aquilo, que a gente conversava muito, ela mandava muita mensagem, eu digo assim, não. Sim, eu estava no fundo do poço, não vou mais ficar nele. Agora é o meu momento. Então, essas palavras da Emily foi a alavanca que me tirou do fundo do poço. Eu digo, não, eu não tenho por que estar no fundo do poço, até porque no fundo do poço eu não consigo ajudar ninguém, nem aliviar as dores dessas pessoas que estão sofrendo. Então, eu senti as dores dela e não consegui curar as dores dela, não me adianta de nada eu sentir as dores dela. Emily, obrigada. E Luiz, eu passo para você de novo agora, que a pergunta que eu faria era quando você identificou o seu momento de despertar, que você já falou, que foi lá nesse processo de estágio, né? Isso. Mas se você teve um outro momento de despertar para o que te ilumina, que pode não ser a tua profissão, que pode ser o que te ilumina como ser. O que me ilumina como ser? Na verdade, assim, parece uma pergunta muito fácil, mas ela é mais difícil do que parece, né? Teve um outro momento que eu me vi irrigado em luz, digamos assim, foi no momento em que eu participei de um coral, que eu gostava muito. Eu gostava muito de participar do coral,
né? Tem até uma recordação aqui de quando eu participava, né? Infelizmente eu não posso mais participar porque é longe, enfim, mas de qualquer forma, cheguei a viajar com eles, então eu pude realizar o meu sonho de me apresentar ao vivo num grupo musical, independente se eu fosse um guitarrista, um cantor solo, independente do que fosse, eu consegui me apresentar com um grupo e foi maravilhoso. Então eu acho que, né, foi um momento assim que como é que é o nome? O lado B da vida, né, da pessoa, que a gente não pode também ser só trabalho, né? A gente precisa ter o nosso lado B, o nosso lado humano, o nosso lado que interage com as pessoas e tudo mais. Porque se nós, principalmente a gente, se nós nos tornamos terapeutas o tempo todo, nós sempre somos o chato do rolê. Porque aí é aquela pessoa que vai lá conversar assim, então, que o universo, porque as coisas, porque as energias. Aí a pessoa assim, não é assim. Então a gente tem que ter um outro lado assim mais normal, né? Bem entre aspas, mas um lado mais comum para as pessoas olhar assim, não, realmente a pessoa não é daquelas toda zen que acorda 5 da manhã, né? Medita 3 horas, enfim, não é brincadeira, tá? Mas enfim, na minha concepção pessoal, né? A respeito de todo mundo, mas na minha concepção pessoal, isso foi um momento que me trouxe bastante luz, bastante paz, eu me alegrava muito. Então, eu, às vezes, em alguns momentos, eu dou uma pausa nas coisas, pego meu teclado, toco, canto um pouco. Então, é um momento, assim, de paz entre todo essa loucura que a gente vive, em que os meus pacientes vivem, que me trazem, né, todo esse sofrimento. Tá. Lembrando o foco da live, né? Não é exemplificar, mas eu acho que passar para as pessoas que toda dor, se ela não tem cura, mas ela tem pelo menos alívio, né? Uhum. E principalmente nesse período do Setembro Amarelo, o foco dele, né, que é trabalhar as pessoas com tendências suicidas, é falar de suicídio. E daí eu só posso agradecer novamente ao povo que me inspirou, né, para começar a trazer esse tema, esse assunto. E eu acho que não poderia ter um título melhor do que o que te ilumina, porque a pessoa, quando ela perde o interesse pela vida, com certeza ela permitiu que o seu lado escuro tomasse conta do seu lado luz. Então, o que te ilumina tem esse foco de trazer, de exemplificar para as pessoas que elas podem voltar a iluminar o seu lado luz. E que o lado sombra não é para ter essa conotação que a sociedade nos empregou como escuridão, como o lado mal, como o seu lado ruim, como você é maldoso, maldosa. Não, é que nós precisamos desse equilíbrio. Até porque se a gente passasse 24 horas no sol, quando é que a gente iria repousar os nossos olhos, né? E daí eu digo, quem trabalha à noite sabe da dificuldade que é para dormir durante o dia, porque a noite é o horário que o corpo quer descansar, os olhos querem descansar. Então, com este foco, eu queria que você deixasse algo, né, para quem, de repente, neste momento, possa estar desgostoso da vida, e que, de repente, possa estar pensando em tirar a própria vida. Você, conversando com uma pessoa que chegou agora na tua frente e tivesse falado para ti, eu quero morrer. De que forma que você acolheria essa pessoa neste momento? Teve uma paciente minha que ela chegou mais ou menos assim, ela disse assim, por que nada na minha vida dá certo? Por que tudo dá errado? Por que não sei o quê? Porque eu vim pra cá com ideia disso, bababá, 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 bababá. E eu fiquei 3 horas no atendimento com a mulher. Né? Às vezes eu levo, né? Via de regra, eu levo entre 1h30 e 2 no meu atendimento, que é longo, que é muita coisa pra ver. Mas eu levei quase 3 horas com ela. De
tão grave que estava o negócio, de tão grave que estava a situação. Que ela disse assim, se nada melhorar, até final do ano, em 1º de janeiro eu vou tirar minha vida. Aí eu olhei assim, não, eu sentei com ela, tá, vamos lá. Primeiro aí eu vou lá, eu tenho algumas técnicas assim, eu comecei a perguntar pro corpo, o que eu deveria fazer com ela? O corpo me disse assim, são traumas emocionais, primeiramente, que estão levando a isso, aí eu ia usar a microfisioterapia. O corpo dela disse que não. Que era que o mapeamento familiar funcionaria melhor. Aí eu olhei para ela e disse assim, olha só, você veio para microfisioterapia, mas ó, vamos fazer o mapeamento familiar, vamos tentar tomar consciência disso, entender. Era uma pessoa que era extremamente desgostosa com os pais. Por quê? Ela veio de uma família assim que tinha até, de certa forma, condição financeira e onde os irmãos puderam estudar, fazer faculdade e tudo mais. Mas para ela não houve nem apoio, nem moral, emocional, financeiro, não houve nada nesse sentido para ela estudar. Porque ela vem de um padrão de pessoas que não estudaram, de mulheres que eram para ser dona de casa. E ela, a vida inteira, lutando contra o padrão, assim, sem amor, entende? Que pelas ordens da constelação familiar, a gente precisa... Se a gente quer mudar um padrão, a gente tem que ir pelo amor. Tem que fazer isso com amor aos familiares, e não no ódio aos familiares, entende? E eu estava agindo assim, sempre no ódio. Ah, porque meu pai me tirou tudo, porque meu pai não me ajudou, porque isso. Então, ela estava presa num marasmo emocional, literalmente como se ela estivesse em trevas, onde ela se sentia sempre incapaz, né? Sempre incapaz, tanto que ela tentou fazer 3 faculdades e parou na metade, porque não tinha dinheiro, porque perdeu o trabalho, porque, enfim, né? Então ela já tentou muitas e muitas vezes. E aí, ao fazer representação, no toque a gente faz uma representação diferente da constelação familiar, o que apareceu ali foram mago dos pais relacionado a isso, né? Porque no padrão familiar, o que deu certo em todas as gerações, né? Porque as nossas crenças limitantes, na verdade, também pode ser chamado de crenças protetoras. O que deu certo para ela, digo, na família dela, para as mulheres, foi o quê? Mulher fica em casa. Então, seria muito revolucionário ela fazer diferente. Seria algo assim catastrófico. Por quê? Vai que ela sai e morra, entende? Então é como se fosse algo ambíguo. É uma vontade de fazer diferente, de quebrar isso, mas algo preso, né? E aí, junto a isso, uma pessoa que estava amargurada da vida, e ela dizer assim, e aí eu tento me relacionar com as pessoas, eu nunca consigo me relacionar com ninguém, não consigo ter um namorado, porque aí... Né? Então imagina, a pessoa não tinha amor próprio, porque ela já estava se sentindo um nada, um lixo, perante tudo isso, ela já se sentia ignorante, já se sentia impotente, incapaz de tudo. Então, ao olhar para essa situação e dar consciência, o que o campo morfogenético, eletromagnético, fenomenológico, ou como preferir chamar, disse a respeito disso. Né? Os antepassados disseram assim, não, que ela deveria continuar. Ela trabalhou grande parte da vida como pet shop, né? Banho, tosse, essas coisas. Mas ela queria alguma coisa na área da saúde. Então, assim, o que o campo disse assim, que se ela quisesse, ela deveria continuar onde ela estava. Onde ela estava. Por quê? Era muito restrito ali. Então, eu fui dando consciência e ela não aceitava aquilo. Não aceitava. Até ponto de, ao entender, provavelmente, ao começar a entender a situação em que ela vivia, os antepassados e por que isso, aceitar o que os antepassados queriam e dizer assim, não, tudo bem, mas o que é teu fica para você, eu vou me esforçar e vou honrá-los fazendo algo diferente. Aí ela me mandou mensagem assim, uns 3, 4 meses depois desse encontro. Claro que fiz microfisioterapia para tirar esse excesso de depressão que já estava afetando o emocional, onde ela já
era tanto trauma emocional indo para o fundo do tapete que ela já estava alterando o comportamento, entende? A pessoa já estava virando um gato escaldado, basicamente. Então, assim, ao eliminar tudo isso, aí alguns meses depois ela mandou mensagem assim, disse assim, ó, Luiz, fiz curso de barra de axis aqui, eu tô me tornando terapeuta. Eu falei assim, cara, legal, eu desejo sucesso, né? O seu campo disse que não, talvez não fosse uma boa, mas se você não tentar, você também não vai saber, né? Se você não lutar contra isso, se você não se esforçar, você consegue vencer padrões. Você consegue vencer padrões assim, se você se esforçar muito, né? E ela queria, então, entende? Então, assim, o que precisa ser visto, o que eu vejo é primeiro encontrar essa questão, porque uma pessoa que está em depressão profunda e pensa em suicídio, né? Eu tive casos próximos a mim disso. É uma pessoa que está literalmente profundamente amargurado com os pais. E seguindo os contextos de Bert Hellinger, é sugerido que a pessoa que está ali, ela vive numa criança interna, ela está presa emocionalmente numa criança interna que vibra em prazer ou dor, né? Ela não sabe outra coisa, ela não tem princípios. Se está doendo, eu vou fugir. A vida está me gerando dor. A vida, tudo está me gerando dor. Então eu vou fugir da vida. Mas eu vou mostrar para os meus pais que eles erraram. Então a pessoa que se suicida não se suicida para si, não. Ela quer inconscientemente mostrar para os pais dela que eles fizeram tudo errado. Eles erraram comigo. Meus pais erraram comigo como pais. Então eu vou mostrar para eles como eles foram ruins, como eles foram rudes, como eles não me deram atenção, como eles foram muito incisivos, como eles foram muito rígidos. Assim, vou gerar o maior sofrimento, porque no fundo eles vão sentir isso e vão pensar, onde foi que eu errei? Entende? Então é preciso olhar esse prisma, principalmente numa depressão, né? E daí é onde eu chamo bastante atenção das famílias, dos amigos, que comecem a observar comportamentos, né, dos seus filhos, né? Eu vou citar aqui, gente, um exemplo, de alguma forma eu admiro ela, assim, tá? Um vídeo que a Xuxa, ela relatou o processo ela sofria violências, né, sexuais quando ela era pequena. E ela disse que ela tinha um comportamento X. E quando ela sofria essas violências, ela mudava o comportamento. E que ela achava incrível como que a família não percebia que ela mudava. E a família começou a se acostumar com aquela mudança de comportamento dela sem averiguar, né? Então, eu achei fantástico ela ter comentado isso, porque isso chama a atenção dos parentes, da família, que comece a olhar diferente. Como assim? É uma pessoa alegre, é uma pessoa extrovertida, e de repente ela se fecha e não quer que ninguém toque, e não, qual é o padrão que está acontecendo ali, o que está acontecendo ali. Então vamos nos aproximar muito mais das pessoas que estão à nossa volta, vamos oferecer ombro sim, vamos oferecer colo sim, vamos dar as mãos e ajudar o máximo que a gente conseguir. A gente está com mais 5 minutos. Tu gostaria de falar alguma coisa? Só eu gostaria de incrementar aí. É muito curioso, porque os pais só têm aquilo que eles receberam. Eles só têm isso para dar. Eles não têm mais nada. Eles só têm aquilo que eles receberam dos pais deles. Então a gente não pode esperar mais. Por exemplo, no caso dos pais da Xuxa, provavelmente os pais talvez trabalhavam muito, ou morreram muito cedo, ou não tinham tempo para olhar para as crianças. Porque às vezes as famílias eram de mais de 10 filhos, não davam para dar atenção. Então, nesses contextos, o que eu posso dizer é que às vezes os pais não olham para as crianças, e hoje em dia é pior ainda. Hoje em dia entrega um tablet e assim, dane-se. A criança está mais
perdem isso. E teve um caso muito próximo a mim, disso mesmo, que a pessoa estava sofrendo abusos graves né, ela me contando a história dela, né? E o que aconteceu? Os pais, eles não olhavam para ela. Literalmente, eles olhavam assim, eu achava assim, eles olhavam assim, às vezes achavam que estava estranho, mas não perguntavam por quê. Porque os pais deles nunca tiveram aí, nunca se importaram com eles profundamente. Então isso vem numa linhagem assim de muito tempo. Isso vem lá dos anos 1800, 1700, lá da antiguidade, onde os pais não tinham costume de olhar para os filhos. Todo mundo tinha que chegar e trabalhar, e sempre foi assim. Aí o jovem tinha que pegar o seu rumo, trabalhar 12, 13 anos, e aí ninguém era olhado. Então, e hoje, cada vez mais está se invertendo, entende? Uma sociedade não era olhada, está tentando gerar uma sociedade que é olhada, mas que está gerando uma sociedade que não é olhada de novo, não é? Então, assim, tanto que um monte de atrocidades na internet acontecem por causa disso. Porque os pais, eles deixam a pessoa assim, quer usar o computador? Usa. De forma totalmente livre e quem se importa, né? Enfim. Então, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só ia chamar a atenção dos pais também, cuidado com os filhos nos jogos, né? Quanto tempo que eles ficam nos jogos? Qual é a fuga daquele filho que passa horas e horas nos jogos? E que, relembrando que nós somos energia e que o tempo todo a gente está emanando, vibrando energia, que energia que este jovem está levando para dentro daquela casa, e já não estou mais falando só da energia dele mesmo, que ele está causando um prejuízo para ele, mas ele está vibrando na energia familiar, e qual o tipo de energia que ele está soltando dentro daquele lar, né? Então, vamos olhar também para essas questões, porque é uma energia de luta o tempo todo, é um jogo, e nesse jogo eu tenho que vencer, e se eu perdi, eu sou derrotado, e se eu sou derrotado, eu me sinto frustrado, e quantas derrotas se tem durante as 24 horas, ou durante quantas horas aquela pessoa, porque daí já tem adultos no jogo também, e quantas vezes ele é derrotado no mesmo dia. Então, vamos prestar um pouco mais de atenção em relação a isso, né? Nós pais, né? Vamos prestar um pouco mais de atenção. E não é o nosso filho estar se divertindo, não é o nosso filho estar relaxando, não. Tem outra forma. Relaxar é soltar, é desapegar, não é contrair, né? Tem que batalhar, tem que vencer, tem que vencer, tem que vencer. Não, isso não é relaxamento, gente. Então, vamos virar a chave, né? Esse entendimento está distorcido. Relaxamento é outras coisas que nos fazem relaxamento e não é batalha. Batalha não é relaxar. Sim. Passa a palavra. E só para completar também, que eu vi agora, falta 2 minutos, a questão é a seguinte, que às vezes nos jogos, principalmente se for online, hoje em dia a maioria é online, né? A criança ganha a atenção que ela não está tendo, entende? Então ela ganha aquela atenção. E isso só está fazendo pessoas cada vez mais frustradas, porque aquela criança que não teve atenção dá atenção demais hoje em dia. E quem teve muita atenção está gerando esse processo. Então, assim, não existe um equilíbrio. Eu não vejo hoje em dia pessoas equilibradas por conta disso, dessa atenção. Então, ou é nenhuma atenção ou é excesso de atenção. Então, a falta de atenção gera, por exemplo, essa compulsividade. A pessoa quer ter a atenção dos outros no jogo, ela quer ficar mais forte para vencer os outros no jogo e se sentir superior porque ela não sente que os pais dela enxergam coisas boas nela. Né? Então, ela vê isso. Ou o excesso, onde a criança se sente presa e gera uma síndrome de Peter Pan, onde quando ela vai apanhar da vida, ela não tem força para apanhar. Aí ela cai, ela quebra a cara todos os dias. E aí ela entra em depressão e é aí que ela não vence, tá certo? Então vou terminar aqui. Muito obrigado, Tere. Tá? Obrigada também. Tá? Adorei. Igualmente. Grata, tá? Eu sei que o pessoal vai pedir novas lives, mas a gente vai conversando para ver de que forma, de repente, tu traz
só um conteúdo, né? Vou pedir para que você depois, quando eu fizer as publicações da live, comenta ali sobre cada prática que tu prega. 9 segundos. Beijo no teu coração, gratidão, Emily, por ter me apresentado essa